A falta de moradias adequadas para as vítimas das chuvas na região serrana ainda preocupa. Isso porque muitas famílias vivem em áreas de risco ou em locais provisórios. E por isso, nessa quinta-feira, a comitiva da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República esteve aqui em Nova Friburgo em reunião com as autoridades locais. Tudo isso para debater a respeito da situação ainda vivenciada pelas pessoas atingidas pela tragédia de 2011. Assim como em todos os encontros que nós fizemos, né, isso aqui é um GT que já visitou Pernambuco, Alagoas e 2 outras cidades aqui da região serrana, nós conversamos com as autoridades locais para saber, de fato, quais são as medidas que estão sendo tomadas para minorar os impactos do desastre de 2011. E agora, inclusive, a gente não tinha informação que também tem um passivo de 2007. Então, a gente quer saber o que as secretarias que estão aqui presentes, o que a Prefeitura fez, quais são os projetos, quais que são as maiores dificuldades, inclusive até, como a gente tem representações aqui de ministérios, passar algumas informações que eles possam não ter tido acesso para também ajudar no processo. O autor da primeira Lei Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres Naturais, o deputado federal Glauber Braga, também esteve presente no encontro. Em relação ao aluguel social, né, é a mesma questão. Houve um problema de conflito em relação àquilo que deveria ser feito no diagnóstico e tem uma demanda reprimida que claramente voltou para as comunidades de área de risco. Isso daí é algo concreto na cidade, apesar de todo o esforço da Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi apresentado inicialmente um cadastramento, porque quem estava financiando esse aluguel social é o governo estadual, pela dificuldade da Prefeitura em fazer. E aí eu posso dar vários, tem demanda judicial nesse sentido, tem demanda relacionada ao próprio cadastro que já foi dito. Onde é que eu vejo claramente que está o problema em relação a esses recursos disponibilizados para o atendimento a essas famílias? Primeiro, numa falta de capacidade institucional do Estado no encaminhamento dos projetos. Na perda da capacidade da Prefeitura de gerir esses projetos a partir da tragédia e das denúncias que aconteceram. Ou seja, isso passou tudo a ser feito pelo Estado e não existe uma conexão, e não estou aqui fazendo uma responsabilização, mas não existe uma conexão que seja clara, ou seja, com informações concretas de quando, como, de que jeito esses recursos vão estar sendo utilizados. E aí tem um terceiro problema, que é a forma de repasse dos recursos para todos esses atendimentos. O segundo compromisso na agenda da comitiva será o encontro com o MONADES, Movimento Nacional de Afetados por Desastres Socioambientais, integrado pelas pessoas atingidas pelas chuvas para tratar a respeito dos direitos humanos e moradias adequadas. Importante ouvir qual que é o sofrimento das vítimas, quais que são os principais gargalos, dificuldades, o que avançou de lá até aqui, porque às vezes a questão do poder público, a postura do poder público, ela é diferenciada de quem está vivendo ali, né? Foram essas as pessoas que perderam suas casas, suas famílias, e elas têm que passar também a vivência delas. Então, ouvindo esses dois lados e também, né, a academia, a gente também trabalha com estudos, a relatora do grupo é da Universidade de Brasília, a gente pode ter um panorama mais completo da situação e, a partir disso, elaborar nossas recomendações. Nas cidades percorridas pela comitiva, um problema comum pode ser apontado. Mas, tanto em Petrópolis quanto em Teresópolis e nas outras localidades que a comissão participou, uma questão central e que tem incomodado muitas pessoas é a falta de informação. Porque, às vezes, a Prefeitura pode estar até, tem um projeto habitacional, pode ter uma série de projetos até para minorar os danos, para melhorar a vida daquelas pessoas. Mas, a partir do momento que elas não são informadas disso, que não sabem qual que é o próximo passo, elas não sabem o que fazer e o que está pensando para ser feito da vida delas, isso gera um desespero. Em Teresópolis, por exemplo, tem pessoas que estão voltando para as áreas de risco, para casas em ruínas, fazendo melhorias em suas casas antigas, porque não sabe se está condenada, se não está, não sabe se a Prefeitura está planejando fazer moradia, e inclusive está. Então, o problema da informação e o problema da ausência de participação social é generalizado. Nova Friburgo não possui uma secretaria específica para habitação, possui um déficit de cerca de 5.000 moradias e as casas prometidas ainda não foram entregues. E, enquanto isso, é inevitável que famílias retornem para suas casas em áreas de risco.